Olá, tudo bem? Eu sou a Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta, professora de massoterapia e ensino massoterapeutas como faturar R$ 10.000 por mês. E provavelmente você que está aí me assistindo deve ser um massoterapeuta, já viu algum vídeo meu, se identificou e veio para cá justamente para isso, para saber quem é a Laide Carvalho. Ou também você pode não ser um massoterapeuta, já viu um vídeo, ficou curioso e está aqui para saber quem é a Laide Carvalho. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou contar para vocês a minha trajetória, a minha história de como eu me tornei uma massoterapeuta de sucesso, uma empreendedora. Então vamos lá. Os meus pais, eles são do estado de Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Paracatu. E eles vieram para o estado de Goiás com o intuito de ter melhor condição de vida e os filhos também estudar. Eu nasci aqui na cidade de Lusiânia, eu tenho 44 anos. E durante a minha fase inicial de escola, a escola era bem pertinho, né, no próprio bairro que a gente morava, e a gente ia para a escola, a meninada toda correndo, brincando, se divertindo, mas nem tudo são flores. E foi um período em que eu passei por muito preconceito racial, embora que ainda criança, era muito frequente. E a gente não tinha como se defender, né? Porque até então era muito comum. E eu tinha todos os motivos para não ir para a escola, mas a minha mãe não ia deixar, e até por causa do lanche era legal. E tinha algumas brincadeiras e tal, mas era uma coisa muito comum. Era, ai, não toca nela, você vai ficar preto. Ah, cabelo de bombril. Ah, saci pererê. E eu passei toda a minha infância na escola de primeira a quarta série, ouvindo esse tipo de brincadeira, esse tipo de piadinha, mas não podia desistir. Quando chegou a fase da quinta à oitava série, as coisas já começaram a complicar mais um pouco, porque no bairro que a gente morava, não tinha, não, a escola não oferecia, a gente precisava ir um pouco mais longe. Acho que era uma meia hora de caminhada para ir, meia hora de caminhada para voltar. Mas a gente, quando é adolescência, tudo isso é motivo de brincadeira, corria, brincava, era muito divertido. E aí já não tinha mais tanto preconceito. A escola já era um ambiente melhor, né? O lanche era sempre legal também. E era assim, era uma coisa mais agradável. E a gente já conseguia ter uma perspectiva melhor, já começava a pensar em alguma coisa. Mas eu ainda nunca nem tinha pensado em ser massoterapeuta, nem sabia o que que era, nunca nem tinha ouvido falar sobre o que que era massagem. Quando eu terminei a quinta série, a quinta a oitava, na época não tinha nono, hoje eu já tenho nono ano, né? Aí a gente fazia o primeiro ano, segundo ano, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E aí veio a maior dificuldade, porque os meus pais não tinham condição de pagar transporte, porque aí já não era mais no bairro, já precisava ir para o centro da cidade e tinha que pagar ônibus, né? E os meus pais não tinham dinheiro para pagar a passagem para ir para a escola. E eu fui obrigada a deixar de estudar, porque não tinha como ir, no bairro não tinha, só tinha que ir de ônibus, era mais ou menos 7 a 8 quilômetros de distância, e realmente não dava para ir, e aí isso acaba, a gente vai desmotivando, começa a trabalhar muito cedo, e quando você começa a ter dinheiro muito cedo, parece que só aquilo é importante. Mas eu trabalhava de quê? Eu trabalhava de babá, eu passava roupa, eu fazia faxina, tudo que aparecia eu fazia, mas então não pensava em voltar a estudar. De maneira alguma, estava até conformada com aquela situação e as dificuldades costumam, né, a paralisar, a deixar a gente estagnado, sem muita perspectiva e também sem querer esforçar. Quando foi mais ou menos com 19 anos, eu conheci meu marido, nos casamos. Com 21 anos, eu tive o meu primeiro filho. 22 anos, eu tive a segunda filha. E 7 anos depois, eu vim ter a minha terceira filha. E quando eu tive meu primeiro filho, a gente vai amadurecendo e você começa a pensar realmente
na vida, o que você fez. E parece que eu via toda aquela história que tinha com os meus pais, de dificuldade, de limitação. Parece que eu via, né, isso ia se repetir para mim. E aí também a gente tem filho, você precisa arcar com inúmeras responsabilidades, prover as coisas para dentro de casa. E eu e meu marido só fazia bico, né? Ele também tinha parado de estudar, a gente só aparecia bico para fazer. E quando você tem bico, não dá para contar, né, com muita coisa, porque um dia tem, outro dia não tem. E aí a gente começa a passar por inúmeras dificuldades, coisas que a gente nunca nem sonhou, né? A gente não planejou aquilo e você fica meio que num beco sem saída. E a gente fazia qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Se aparecia um lote, a gente ia lá, limpava, meu marido ia, às vezes eu ia, ajudava para ser mais rápido. Se aparecia um aterro de uma construção, que era muito comum, a gente ia lá e fazia. E nesse meio intervalo também eu continuei trabalhando como diarista. Saía daqui de Lusiânia, que é a minha cidade que eu moro hoje, para ir para Brasília. Só que é uma distância de mais ou menos 62 quilômetros e o trânsito é bem complicado em horário de pico. E às vezes você gasta 2 horas para ir, trabalha 8 horas, volta para casa, né, cansado, sai muito cedo, chega à noite, às vezes não ganha muito bem. E basicamente, tudo que eu fiz foi trabalhar como diarista, como faxineira, né, como babá. Às vezes trabalhava como auxiliar de cozinha. E vendo meus filhos crescendo, né, e muitas das vezes sendo privado de algumas coisas, porque trabalhar assim você não tem estabilidade financeira. Uma hora tem, outra hora não tem. Uma hora tá bom, outra hora não tá. E isso incomoda, né? Tanto pra gente que é mãe, pra quem é pai, pra quem tem filho, né? Às vezes chega uma data comemorativa, você não pode comprar um brinquedo. Às vezes na escola é muito comum os meninos terem um caderno de melhor qualidade e a gente às vezes compra realmente aqueles que são mais inferiores por ser mais barato. Gente, e essa é a realidade de quem não tem uma profissão. E eu ainda não sonhava, não tinha ainda sido apresentada a massoterapia e muito sem expectativa de vida, né? Porque eu tinha parado de estudar, sem ensino médico basicamente, as coisas ficam muito limitadas. E de repente, uma amiga me lançou o convite no ano de 2012. Ela me fez a proposta: Laide, vamos voltar a estudar? A gente morava bem pertinho uma da outra, porque aí eu te ajudo a te motivar, a gente a fazer companhia uma para outra, para ir para a escola e tal. Gente, aquilo me soou muito bem, porque nessa época já tinha no bairro, né, o ensino médio, eu não ia precisar pagar passagem para estudar. E ainda tinha alguém, uma companhia, né, para ir e vir e para motivar, para ajudar a gente na hora que vem a vontade de desistir, porque isso acontece, é muito normal na nossa vida a gente querer parar, desistir quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas fogem um pouco do nosso controle, daquilo que nós planejamos. E ter alguém do nosso lado é fundamental para ajudar. E aí eu fui com essa minha amiga, 2012, 2013, 2014. E nisso eu continuei trabalhando como diarista em Brasília. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, trabalhava o dia todinho, enfrentava o trânsito, mais de 60 quilômetros trânsito, trabalhava 8 horas e voltava à noite, já ficava na escola. Porque se eu viesse para casa, o cansaço era demais, com certeza eu não ia querer voltar para a escola, né? Talvez os meus filhos, queria ficar mais tempo com eles, né? Também ia ser um motivo para eu não ir para a escola. Então, já levava o material, já ficava lá na escola. Isso durante 3 anos. E às vezes eu saía de casa e meus filhos estavam dormindo. Eu chegava, meus filhos estavam dormindo. E às vezes eu queria desistir, né? Por isso, por não poder participar de uma reunião de escola, por não poder levá-los ao médico às vezes. Mas quando eu olhava todo esse cenário, era exatamente isso que me motivava, que me fazia querer ir em frente, querer ir adiante. Eu tinha certeza de que eu não podia parar, que algo, né, estava por vir e eu precisava estar preparada. Mas eu nem sonhava que ia ser até massoterapia. Até então aqui não tinha tido nenhum contato com a massoterapia. Quando foi em 2014, eu tomei a decisão
já estava terminando o ensino médio, tomei a decisão de fazer o Enem, porque é a porta de entrada, né, para a faculdade, para quem não tem condição de pagar. Eu poderia conseguir uma bolsa integral. Fiz o Enem e consegui uma bolsa para fazer um curso técnico em logística. E aí veio mais uma dificuldade. Por quê? Esse curso era oferecido por uma faculdade em outra cidade, na cidade de Valparaíso. E da minha cidade até Valparaíso é mais ou menos 25 a 30 quilômetros. Precisa de transporte. E eu trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde e o curso era oferecido todos os dias de 1 às 17. E eu confesso para você que por várias vezes eu não queria aceitar, eu achei que era melhor continuar fazendo as minhas diárias. Gente, eu não sei como que isso aconteceu, mas assim, algo me falava que eu não podia parar, que eu não podia desistir, que eu precisava ir à frente. E eu decidi que eu iria fazer esse curso, que eu iria me sacrificar para fazer esse curso. E aí, as minhas idas durante um ano para a faculdade em Valparaíso, para pagar transporte, eu comecei a vender bala dentro do ônibus, eu comecei a vender na faculdade. E era legal, porque eu não pagava passagem para ir para a faculdade e também eu trazia um pouco de dinheiro para casa, porque até então eu precisei, por esse período, parar de fazer as diárias, né? Porque eu estava fazendo esse curso. Quando eu estava concluindo o curso de técnico em logística, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovada pelo ProUni e que eu poderia ter uma bolsa integral ou parcial para fazer um curso superior. Eu fiquei muito feliz, porque era o que eu queria, né? Um curso superior para conseguir um emprego e ter condição de vida melhor. E aí, fui ver como que funcionava e até foi bom, porque esse curso oferecido pelo ProUni era um curso semipresencial, no formato onde eu iria uma vez por semana, na verdade, para a faculdade para poder estudar e o demais eu estudava em casa. Então era legal, porque eu conseguia conciliar com o trabalho, conseguia dar mais atenção para os meus filhos, ajudar nas tarefas de casa. Foi muito legal. Me inscrevi e fiz o curso de gestão ambiental. E aí já estava com o curso técnico em logística, com de gestão ambiental e outros cursos que quando eu tinha oportunidade e tinha acesso a algum curso online, eu ia lá e fazia para complementar também meu certificado e ficar mais fácil de conseguir algum emprego, né? E aí, só que quando chegou mais ou menos no último semestre do curso de gestão ambiental, eu não conseguia nada, nem na área de logística, nem na área de gestão ambiental, ainda sem nenhuma expectativa, sem perspectiva nenhuma de ter um bom emprego, né? Eu queria um emprego onde eu pudesse chegar mais tarde, parar mais tarde, onde eu tivesse algum direito, porque como diarista, eu não tinha nada, só o direito de ir e vir trabalhar, né? Trabalhar muito, né? Porque diarista sabe o quanto a gente trabalha. E aí eu tomei a seguinte decisão, eu falei, eu vou trancar o curso de gestão ambiental e vou fazer o Enem de novo, porque quando você tem um certificado de ensino superior, você não pode concorrer novamente a uma bolsa. E estrategicamente eu cancelei o curso de gestão ambiental e fui fazer o Enem novamente porque eu queria ser professora. Primeiro, por gostar também, né? Segundo, por ver uma oportunidade, por mais que não ganhe muito, mas professor, ele tem sempre emprego. E eu falei, eu vou ser professora. Eu acredito que as portas vão ser mais fáceis para mim. E aí tranquei a faculdade, fiz o Enem novamente. E quando foi no ano seguinte, eu consegui uma bolsa 100% integral para poder fazer o curso de licenciatura em História. Para mim foi a melhor coisa. As coisas estavam começando, eu pensava, né, que estava começando a encaixar, estava começando a encaminhar, que essa seria a minha oportunidade. E quando fui estudar, e aí era legal, porque eu estudava em casa, pelo computador, né, uma vez no semestre eu ia até a faculdade para fazer as provas. Só que eu continuei trabalhando ainda como diarista. Não tinha aparecido outra coisa para mim. Continuei trabalhando como diarista. Só que chegou um período
e eu fiquei praticamente com uma diária. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que as pessoas foram me dispensando, e aí você vai perdendo contato e você não vai conseguindo mais diária, e eu fui ficando desesperada porque eu precisava ajudar nas despesas de casa, e as coisas foram ficando muito difícil, porque às vezes chegava o dia de não ter um pão para tomar café, não ter o próprio café, não ter a própria açúcar, às vezes não ter um biscoito, né, recheado, simples, coisa que criança gosta. E às vezes não, por várias vezes, ver a energia ser cortada porque eu não tinha dinheiro para pagar a energia. E assim, é uma situação muito difícil, muito desesperadora, porque você tá ali lutando, você tá tentando e as coisas não vai, as coisas não fluem, você parece que não vê uma oportunidade. E aí, quando eu fiquei com uma diária, eu comecei a pedir para as minhas amigas para me arrumar mais diária e tal, porque eu já tinha desistido de arrumar um emprego na área de logística, na área de gestão ambiental, eu já tinha desistido. O que eu estava pensando agora era entrar no terceiro, quarto semestre do curso de licenciatura e depois conseguir um estágio remunerado. Eu já estava com essa expectativa e falei, vou continuar trabalhando como diarista. Beleza, só que aí as diárias ficaram escassas. E aqui eu quero abrir um gancho para falar uma coisa muito séria, que na hora eu não entendia, só hoje eu consigo ver isso com muita clareza e sou muito grata a Deus, ao universo, a tudo por isso. Porque no maior momento da minha maior dificuldade foi que veio para mim a oportunidade. E às vezes a gente se acomoda quando a situação parece agradável. E eu até então estava acomodada, né? Buscando e tal, mas assim, meio que acomodada. E se tudo tivesse ficado naquele cenário de diária, de domingo a domingo, né? Aparentemente ganhando bem, eu não teria olhado para a massoterapia, eu não teria me transformado na pessoa que eu sou hoje. Então, a maior dificuldade da minha vida foi que me levou para a maior oportunidade. Aí, eu conversando com uma amiga, né, pedi ela para arrumar para mim mais diárias. E essa amiga falou para mim um dia assim, Laide, por que você não faz um curso de massagem? Você é tão esforçada, tão trabalhadeira, se você tiver a mão boa, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Gente, no momento que ela falou aquilo para mim, eu me senti até ofendida. Eu falei, mas eu já tenho o curso disso, eu já tenho o curso daquilo, e não consigo emprego. E ela falava, mulher, olha só, eu trabalho com isso há 12 anos. E olha, assim, ela falava, gente, quanto que ela ganhava, quanto que ela cobrava por pacote, quanto que ela tirava por mês. Ela estava construindo uma casa muito boa. E ela tinha um carro, ela tinha fartura na casa dela. E assim, eu olhava para aquilo, mas parece que era muito distante para mim, porque eu não tinha nem ouvido falar sobre massoterapia ainda, não sabia nem como que funcionava, nem para que servia. Eu sabia que ela fazia massagem, né, mas não sabia nada. Então, era tudo muito desconhecido para mim e tinha o quê? Tinha um medo, sempre existe um medo para aquilo que é novo, para aquilo que é desconhecido. E ainda bem que essa minha amiga insistiu comigo. Gente, insistiu por várias vezes. Não foi nenhuma, não foi nem duas, não foi nem três. Foi várias vezes essa minha amiga insistiu comigo. Faz o curso de massagem, faz o curso de massagem. E eu não dava importância, porque eu não acreditava que aquilo era para mim, porque eu achava que eu precisava ter uma formação específica. Quando ela falava ter uma mão boa, eu não tinha noção do que seria ter essa mão boa. Eu precisava ter mãos mágicas para descobrir o que a pessoa estava sentindo, eu ir lá e fazer. Não, tudo isso existe técnica, tudo isso existe passo a passo e a gente aprende. Só que para mim eu não sabia, tá? Que era assim. Ela também não me falava a fundo, não me explicava como que era. Eu só falava, faz um curso e vai ganhar dinheiro, faz um curso e vai ganhar dinheiro. Quando foi um dia, as coisas ficou tão feia, que até a diária de 15 em 15 dias, de um momento que eu achava que eu ia ser dispensada. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível que eu vou ficar desse jeito. Falei pra ela que queria fazer o curso. Ela falou, nossa, que legal. E aí ela foi me explicar como que seria. Primeira dificuldade, o curso, ele aconteceria em Brasília, né, bem distante, e eu precisaria
de pagar passagem para ir fazer o curso. E aí você já pensa, já vou ter que gastar dinheiro que eu não tinha. Aí passagem, alimentação. Quando ela falou para mim o valor do curso, eu falei, caramba, não é para mim, eu não tenho esse dinheiro. O curso, ele é oferecido por módulos e era R$ 250 na época, há quase 4 anos atrás. E eu falei, não, eu não tenho esse dinheiro. E aí você começa a pensar, tá, mas eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou conseguir o dinheiro, vou fazer o curso e vou ter o dinheiro depois para fazer até outras coisas. A gente passa 1 milhão de coisas pela cabeça, 1 bilhão, e aí você começa a pensar em tudo aquilo que deu errado, né? Você já fez, você investiu, que deu errado, e aí parece que realmente aquilo não é para você. Chega um momento que a gente não está acreditando em mais nada, e eu falo que o universo ele até conspira, porque eu não tinha outro caminho, não tinha para onde ir. E eu realmente me vi com essa oportunidade diante de mim, a massoterapia me chamando, me convidando, e quase que eu escapuli, mas eu acredito que foi propósito de Deus, a minha amiga e tudo que tinha que acontecer. Aí eu falei para ela, tá, eu vou fazer esse curso, mas eu não sei como, porque eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição, não tenho dinheiro para pagar a passagem, para fazer a alimentação, porque era 2 dias de curso, então eu ia gastar 2 dias, gastar passagem para ir, para voltar no sábado, gastar passagem para ir, para voltar no domingo, eu ia gastar aí mais ou menos uns R$ 25 de passagem, mais uns R$ 50 de alimentação para os 2 dias, né? Eu iria gastar uns R$ 350, gente. Eu não tinha esse dinheiro, não tinha de onde tirar, não tinha nem a possibilidade, nem o que vender. Porque às vezes você tem alguma coisa para vender, você vai, vende, depois você repõe. Eu não tinha nada para fazer. E eu comecei a realmente ficar preocupada e já com o coração já aceso, né, por essa oportunidade, porque eu olhava para minha amiga, ela estava construindo a casa dela, uma boa casa, ela tinha um carro, ela tinha fartura na casa dela, e eu via sempre ela sair para trabalhar, né? Não faltava trabalho para ela. Eu pensava, não, eu preciso disso para minha vida. E aí a gente teve a seguinte ideia, ela falou, Laíte, arruma um cartão de crédito, você passa o cartão de crédito na minha maquininha, e quando compensar o dinheiro, eu te dou, e você vai, faz a sua inscrição e vai lá fazer o curso. Gente, foi uma brilhante ideia, mas eu falei, tá, vamos lá, cartão de crédito com quem? Eu lembrei da minha irmã, que sempre me socorria quando eu estava muito necessitada. Fui até a casa da minha irmã, pedi um cartão de crédito para ela, expliquei a situação, eu queria fazer um curso e não tinha como pagar à vista. Ela falou, tá, te empresto esse cartão. Aí eu corri na minha amiga, passei o cartão na maquininha dela. Quando foi na quarta-feira, a gente se encontrou, ela me deu o dinheiro, me passou o contato do professor para eu ir fazer um curso de massagem. Gente, eu já estava já, de verdade, já sonhando, imaginando como seria a minha nova profissão, do que eu iria comprar, das pessoas que eu iria atender e tal, aquela coisa assim, aquele turbilhão dentro de mim. Aí tá, no sábado de manhã fui pro curso, chegou lá, era um ambiente muito agradável, muitas pessoas ali. E era interessante que tinha pedagoga, tinha enfermeira, tinha educador físico, tinha um monte de profissionais, gente. E eu fiquei falando, gente, esse negócio é bom mesmo, porque se esse povo já é profissional tá aqui, provavelmente isso deve ser uma coisa muito boa. Eu acho que eu tô no lugar certo. E aí veio todo aquele conteúdo teórico, gente, uma chuva de informação, um monte de coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, nada fazia sentido. E eu tentando anotar tudo que eu podia, tirar foto de tudo, falar, meu Deus, eu não posso esquecer isso. Olha, dá um frio na barriga, no primeiro instante dá até vontade de desistir, porque é muita informação, é muita informação. E quando a gente fala de massoterapia, a gente está falando de uma terapia que hoje eu consigo falar isso aqui, nossa, uma tranquilidade. Uma terapia que existe há mais de 4.000 anos. Imagine o quanto de informação tem relacionada a isso. Aí você vai para um curso, uma aula, você recebe tudo isso assim, lá, a cabeça vira uma coisa de louco, né? Parece que não entra nada e você dá vontade de sair correndo, mas aí não, você tem que ficar lá porque a oportunidade está ali. Gente, chegou a parte da tarde, no sábado, aula prática. A gente foi colocar numa massa para fazer massagem modeladora, manobra de amassamento, manobra de deslizamento, de fricção, qual produto utilizar,
os instrumentos, bambu, aqueles trem tudo que se agrega para fazer aquele atendimento top. Domingo à tarde, aí encerrou o curso, vamos receber o certificado. Eu saí do curso sabendo fazer massagem. Foi uma maravilha. Eu sabia todas as manobras, eu sabia o produto que eu precisava usar, eu sabia o bambu que eu tinha que comprar, o rolo turbinado, a fita métrica, eu sabia tudo isso, mas só não tinha dinheiro, né? Quando chegou no domingo à noite, foi muito engraçado, porque a gente, quando tem uma coisa boa, a gente quer compartilhar. E eu queria treinar para não esquecer nada, para assegurar que eu não ia esquecer nada do que eu tinha aprendido, porque até então seria a minha nova profissão, a minha oportunidade de ter, né, a liberdade financeira que eu tanto estava buscando, acabar com aquela humilhação que a gente tinha de não ter comida, de ter aquelas privações todas. Então, realmente, eu estava muito eufórica com tudo isso. E aí cheguei e fui falar para os meus filhos, porque para todo mundo era novidade. Fui falar para eles, né? Eu aprendi essa coisa e tal, deixa eu fazer em você. Fiz no marido massagem modeladora, fiz na menina, na minha filha mais nova. Quando eu fui fazer na minha filha do meio, gente, ela não quis de jeito nenhum, porque é um pouco dolorida, né? Uma massagem aqui, uma pegada mais forte e tal, ela é bem mais dolorida. Mas eu só sei que eu tinha aprendido a fazer massagem modeladora. Fui dormir, gente, sonhando, a cabeça da gente começa a sonhar, como vai ser no outro dia, trabalhar, o que você vai comprar, seu primeiro dinheiro e tal, aquelas coisas todas. Só que quando chegou na segunda-feira, foi a mesma coisa de um balde de água fria, porque eu tinha aprendido a fazer massagem, mas eu não tinha aprendido como vender, como atrair o cliente, como oferecer o serviço. Eu não sabia fazer essa abordagem lá, ele não ensina pra gente como faz isso. E aí começou o pesadelo, porque eu falei, caramba, eu achando que ia arrasar, e agora eu tô me vendo aqui de pés e mãos atadas. E o medo, gente, o medo, pelo amor de Deus, o medo, por vezes ele chega a paralisar, né? Porque você não sabe por onde começar, e eu não sabia por onde começar. Estava ali diante da oportunidade da minha vida, mas eu não sabia qual o próximo passo que eu precisava dar. Sabia fazer massagem, mas eu não sabia qual era o próximo passo para ingressar nesse mercado, porque toda profissão, ou toda formação, todo curso que você faz, ele te dá uma experiência. Quando você vai ingressar, ele te pede uma experiência. Eu não tinha experiência de 2 dias de curso, né? E não sabia como fazer isso. Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante preocupada, assustada, um pouco de querer desistir, aquele frio na barriga, aquela sensação de frustração, né, que bate no primeiro momento. Eu acho que é normal. E aí eu tive a brilhante ideia. Eu falei, eu vou oferecer para as minhas amigas. Peguei minha lista de contato do WhatsApp e comecei a mandar mensagem. Eu trabalho com massagem agora. Quer fazer uma sessão experimental para você conhecer meu trabalho? Gente, massagem, de graça, todo mundo quer. Lá foi eu fazer o meu primeiro atendimento. Uma amiga. Fui na casa dela, peguei. E outra coisa, eu não tinha maca. Eu tive que pegar a maca da mesma amiga que me apresentou a massoterapia. Eu pegava a maca dela emprestada para ir fazer os atendimentos. Então, eu ainda tinha que conciliar o horário que ela não estava atendendo para eu conseguir fazer os meus atendimentos. Isso foi bem difícil, foi um período bem complicado, mas nem por isso eu desisti. Não é as dificuldades que vai fazer a gente desistir, pelo contrário, elas precisam te impulsionar para o lugar que você quer chegar. E aí fui fazer o atendimento na minha amiga, era um dia à noite, e quando chegou na casa dela, gente, é cada coisa que a gente passa, meu Deus, o que eu passei, nossa, cada história. Quando cheguei na casa dela, não tinha lugar para colocar a maca, a gente colocou a maca no quarto dela, e o espaço era muito pequeno. Eu não tinha como ficar circulando ao redor da maca. E às vezes eu ia dar a volta, eu batia o tornozelo no pé da cama. Meu Deus do céu, gente. Aquilo doía, mas aquilo doía tanto. Eu precisava manter a classe, porque até então era uma faxineira na sexta-feira. Na segunda-feira eu já era uma massoterapeuta e eu precisava mostrar que eu estava preparada para aquilo. Suava, gente, mas eu suava tanto, porque o quarto não tinha ventilação, não tinha ar-condicionado. E a gente faz os movimentos ali, né, pegados, e eu suava, mas eu suava tanto. E era engraçado, que às vezes o suor pingava assim, misturava no creme, e era aquela coisa toda. E a minha filha me acompanhava, eu pegava aquela toalhinha e ficava limpando o meu suor ali.
Tá, fiz o meu primeiro atendimento. Gente, um frio na barriga, horrível. E aí, a primeira coisa que você quer é o feedback. É que a pessoa levanta da maca e fala, nossa, adorei. E tal. Não, realmente foi muito legal. Minha amiga, nossa, Alaide, gostei, que legal e tal. E aí, na massagem modeladora, a gente tem aquele negócio de tirar o antes e o depois, porque dá um resultado bom. E isso é uma forma de você mostrar para as pessoas que você sabe fazer e tal. Tirei a foto, fiz uns vídeos e tal, do atendimento, suando ali, aquela coisa toda. E eu toda empolgada, já achando que tava abafando. Mas tava assim, tava com muito medo, mas eu sabia como eu tava fazendo sim. E aí, a intenção de fazer a sessão experimental é que a pessoa te contrate para você fazer a massagem nela, né? Fechar uma sessão, duas sessão, três sessão, quatro sessão, cinco sessão, seis sessão, 7, 8, 9, 10, que infelizmente depois eu descobri que essa quantidade de sessão é o terror. Só, gente, que as minhas amigas praticamente estavam na mesma situação que eu. Elas não tinham dinheiro. Então, massagem para elas era luxo. Elas não iriam deixar de fazer outra coisa para fazer massagem. O tiro saiu pela culatra, né? Eu atendi as amigas, mas elas não iam me contratar porque a situação delas... Gente, é muito engraçado, viu? Meu Deus, eu fico pensando aqui, cara, o que a gente faz quando você não, tanto de coisa errada que você faz, quando você não tem ninguém para te instruir, quando você não sabe o que é a coisa certa que você tem que fazer, você faz tanta coisa. E agora eu tô rindo, mas na época não tinha graça não, tá? Na época dava vontade, era de chorar. E aí, depois eu fui atender uma outra amiga que eu tinha que atravessar a cidade para ir atender essa amiga, fazendo sessão experimental. Gente, chegou lá o mesmo episódio do quarto fechado, sem ar-condicionado, e aquele movimento, aquela coisa toda. Eu suava. Gente, uma coisa foi boa. Quando eu tava fazendo isso, a gente tinha que carregar maca, carregar produto, desce, sobe. Eu perdi bastante quilo, eu emagreci pra caramba. Essa foi a parte boa, tá? E a gente também se divertia, porque era muito engraçado essas situações. Eu ali tentando fazer a coisa certa, captar cliente, ganhar dinheiro com massagem. E as situações eram inúmeras, porque era muito engraçado. Eu começava a suar, e o suor escorria no olho, ardia, parecia que eu tava chorando. Mas assim, não era choro não, era porque era engraçado mesmo, né? Minha filha teve cuidado e tal. E aí, nessa brincadeira, eu sei que eu atendi quase a minha cidade toda, desse negócio de sessão experimental, gente. Só que eu estava fazendo tudo errado, porque não era oferecendo sessão de graça para pessoas que realmente talvez não para ele não fosse interessante, não fosse a prioridade para eles fazer massagem naquele momento. Eu estava fazendo, mas estava fazendo a coisa errada e quase desistir, né, da profissão que hoje me trouxe tudo aquilo que eu buscava, porque eu só fazia a coisa errada, não tinha ninguém para me instruir para fazer a coisa certa. Gente, e quando a gente estava atendendo, que a gente precisava atender em apartamento. Tem uns apartamentos de 4 andares que não tem elevador. E aí, ia lá eu e a minha filha fazer o atendimento. Quando nós chegamos num prédio, nós olhamos, 402. A gente achou que ia ter elevador. Quando nós chegou, entrou assim, portaria, aí a gente deu de cara com a escada. Eu e minha filha olhou uma pra cara da outra assim. A nossa vontade era de voltar para trás, porque a gente já sabia o que ia encontrar. E aquele corredor muito pequenininho, gente, eu com essa bendita dessa maca na cabeça. E às vezes a maca fazia assim, sabe, para trás, fazia para frente. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Gente, o que tá acontecendo comigo? Porque eu deixei de ser faxineira, eu vim pra massoterapia achando que ia dar certo e agora eu tô passando uns perrengues desse, sabe? Mas assim, apesar de tudo, era divertido. E às vezes tinha umas casas que a gente chegava, a gente ganhava café, a gente ganhava lanche. Tinha casa que nem água, nem boa noite a gente não recebia, mas tinha casa que a gente era muito bem tratada. E nem tudo tem suas partes ruins, né? Esse negócio de atender em apartamento, gente, não tem elevador, pelo amor de Deus, era um exercício
precisava de nem ir para academia, né? Mas a gente sempre tentava manter o bom humor. E tinha alguma coisa dentro de mim que não me deixava desistir, né? Eu via que tava ali cheio de perrengue e tal, mas eu tava no caminho certo. Gente, teve uma vez, essa história não é legal, tá? Eu, na tentativa de fazer certo, mas fazendo errado, aprendi que massagem era modeladora, massagem para perder gordura e tal, um monte de coisa assim. E eu, naquele intuito de atrair muitos clientes uma vez, eu acreditando eu estava fazendo certo, que ninguém para instruir, fui atender uma cliente. Só que essa cliente, ela estava bem acima do peso. E quando ela foi deitar na maca, a minha maca era aquelas maletas dobráveis, né? No meio dela, ela tem umas dobradiças. E quando a minha cliente foi deitar na maca, gente, ela deitou bem no meio da maca e a maca quebrou. E ela quase caiu no chão, quase machucou. Foi uma situação muito constrangedora. E também eu tive prejuízo, porque eu fiquei sem a maca uns dias, precisei interromper os meus atendimentos. E ela ficou totalmente sem graça, né, por causa da maca e tal. E aí a gente conseguiu resolver e tudo. E, gente, era muita coisa, eram muitos erros que eu cometia, por não saber, por não ter instrução de ninguém. Mas eu não podia desistir, não tinha como desistir. E por esses e outros eu poderia ter desistido, né? Mas eu não podia, porque alguma coisa dentro de mim me falava que esse negócio ia dar certo. E aí eu comecei a ir para as academias também, né? Chegava na academia, gente, pedia licença, eu começava com o dono da academia, pedia licença para ele, botava a minha marca lá, gente, fazia fila de mulher querendo massagem. Eu suava, atendia todo mundo e eu falava, vou te ligar depois, vou fechar com você e tal. Nisso eu tava gastando produto, meu marido ficava buzinando na minha vida, mas você vai ficar fazendo massagem de graça. Só que eu achava que eu tava fazendo a coisa certa, que eu fazendo essa massagem experimental de graça, elas iam gostar e ia fechar. Mas ainda assim, não fechava, né, o pacote comigo. E aí, de repente, assim, as coisas foi tomando meio que um rumo, sabe? Eu consegui fechar um pacote. Aparentemente, parecia que era a coisa certa. Só que o pacote que eu fechei, gente, foi 10 sessões por R$ 150. Cada sessão saía o quê? A R$ 15. Eu precisava atravessar a cidade, né, para ir na casa da pessoa, fazer essas 10 sessões. E esse negócio de pacote é uma furada. Por quê? Você planeja ali para fazer 2 atendimentos semanal e tal, só que dentro de um mês e 2 semanas acontece muito imprevisto e a pessoa desmarca a sessão. E quando a pessoa desmarca, é muito chato, porque você se planejou para sair de casa, para fazer o atendimento, você já pegou o dinheiro, você já gastou e gera uma coisa muito chata. Então, assim, não era legal também fechar o pacote. Gente, e eu passei mais ou menos uns 6 meses remando contra a maré. Eu ganhava ali o que mal dava para sobrevivência, né, para pagar gasolina, comprar produto. E confesso para vocês que eu já estava quase desistindo da profissão, mas eu falei, não, eu vou fazer mais cursos, eu vou aprender mais técnicas de massagem, né, porque aí vai dar certo. Eu devo ter aprendido umas 10 técnicas diferentes de massagem. Eu fui para Goiânia, né, que é a capital aqui da minha cidade, uns 300 quilômetros mais ou menos de distância. Fiquei lá uns 3 dias, paguei um curso mais ou menos na época, era um valor de R$ 6.000 que eu paguei entre o curso, hospedagem, transporte. Eu fiz inúmeras técnicas de massagem, mas ainda assim o negócio não dava certo, porque eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Eu começava a misturar tudo, a querer fazer tudo e não tinha resultado. Foi até que um dia me caiu a ficha, né? Eu parei assim, eu falei, gente, eu sei fazer tantas técnicas de massagem, mas o principal eu não sabia. Eu não sabia qual era o cliente certo. Eu não sabia captar o cliente certo. Eu não sabia como precificar o meu atendimento. Eu não sabia como
Eu não tinha, gente, segurança no atendimento por não saber se estava fazendo a coisa certa ou não, mesmo tendo vários cursos na área de massagem, outros cursos também, mas só que nenhum curso era voltado, por exemplo, marketing não era voltado para a área de massagem, não era a linguagem da massoterapia, né? Uma linguagem que você consegue passar informação e ser uma coisa atrativa para o seu cliente, como fidelizar o cliente também, né? Isso não é voltado. Aliás, até hoje eu ainda não encontrei nenhum curso, né, que ensine isso para o massoterapeuta. Todos os cursos ensinam técnica, na hora que ele termina o curso, ele sabe fazer a massagem, mas ele não sabe como captar. Essa é uma das maiores dificuldades dentro desse mercado, que eu penei para entender como que isso funcionava. E aí, gente, foi que, depois de tanto quebrar a cabeça, depois de tanto investir, foi que eu descobri que eu precisava captar o cliente certo, eu precisava fidelizar, eu precisava precificar e eu precisava ter segurança na hora do atendimento. Quando isso aconteceu, e eu comecei a fazer as coisas da maneira certa, a minha sessão era R$ 50, eu passei ela para R$ 70, depois eu passei para 90, depois eu passei para 100, depois eu passei para 120 e hoje o valor da minha sessão é R$ 150. E hoje eu atendo uma média de 8 a 10 pessoas por dia, tá? Hoje eu não atendo tanto porque eu preservo muito a questão da qualidade no atendimento, né? Eu preservo muito a minha integridade física, porque eu trabalho com o meu corpo, ele é a minha principal ferramenta, né? Então eu preciso realmente ter qualidade de vida, ter qualidade no meu atendimento, mas tudo que eu ofereço hoje, né? Tem pessoas que correm atrás de mim. Hoje as pessoas, eles quando me mandam mensagem, eles não perguntam o preço da minha sessão, eles querem um horário na minha agenda, né? E hoje, para fazer um agendamento comigo, precisa de ser com 3 dias de antecedência, tá? E se não for com isso, dificilmente ele vai conseguir um horário no dia que ele quer. E melhor que isso, eles não perguntam o preço da minha sessão. Eles pedem para agendar um horário, depois que eu faço o que tem que fazer, com segurança, com tudo o que eu aprendi, que eu desenvolvi durante esse tempo, quebrando a cabeça. Eu resolvo o problema dele, ele vai, paga, sem reclamar, feliz da vida, e já deixa a próxima sessão marcada e já indica para o amigo, para o próximo amigo. E aí, quando as coisas mudaram, eu saí daquele lugar de desespero, que estava desorientada, quebrando a cabeça de um lado e para o outro, tentando acertar, gastando dinheiro com um curso, né, que não me levou a nada. As coisas aconteceram de uma forma assim tão maravilhosa, o cenário virou e de repente eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Era uma moça falando que gostava muito do meu trabalho e que o sonho dela era ser massoterapeuta, mas aqui na cidade não tinha nenhum curso, né, para essa área, nenhum curso de formação para essa área. Se eu não queria ensinar ela. Gente, foi um susto para mim. Eu falei, meu Deus, eu ensinar? Falei para ela, não, eu não posso. Falei exatamente assim, não, eu não posso. Como a gente se limita, né? Como a gente não acredita em nós mesmos. E ela falou, não, é porque eu queria muito e tal. E aí a gente não se falou mais. Depois de um tempo, ela entrou em contato comigo de novo. E falou, e aí, bem que você podia me ensinar. É o meu sonho de ser massoterapeuta e tal. E aí eu fui me aconselhar com uma pessoa. Falei para ela, né, que eu tinha sido procurada para ensinar a massoterapia, mas eu não sabia como fazia, o que precisava fazer. E a pessoa, gente, como é bom ter pessoas do nosso lado que nos incentiva, que nos motiva, que nos ajuda. E durante a minha caminhada, Deus foi muito maravilhoso. Ele colocou pessoas do meu lado para me ajudar. Primeiro, a amiga que me levou para a escola, né, que me incentivou a ir para a escola. Depois, a amiga que me colocou na massoterapia. Aí depois vem mais uma amiga que me incentivou
a dar aula, a ensinar a massoterapia. E eu queria ser professora, né? E agora eu sou professora. E assim, muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Eu amo ensinar, amo ensinar essa profissão que transformou a minha vida totalmente. Voltando, e aí essa pessoa me aconselhou, né, a ver o que eu precisava fazer para começar a ensinar. E eu fui pesquisar, e então eu decidi que eu iria ensinar, regularizei tudo que eu precisava regularizar, né, pedi para que me desse um tempo, para que eu ia montar o material, fazer tudo bonitinho, tudo organizadinho. E assim eu fiz, né, e chegou o dia então de eu dar o curso para essa menina. Gente, eu tremia, eu não sabia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que falar e tal. E eu só sei que foi um mês, né, durou esse treinamento para ela. E quando eu vi que eu era capaz, que eu vi ali as mãozinhas dela executando todas aquelas manobras, que ela conseguiu entender todo o conceito. Gente, era uma coisa surreal, uma coisa sobrenatural que não tem explicação para tudo isso, como essas coisas acontecem. E aí eu tive a minha primeira aluna e a história dela é muito bonita porque ela realmente ela sonhava, né, ao contrário de mim. Eu nunca tinha ouvido falar na massoterapia, até então a minha amiga me convidar, né, me trazer para esse universo. Essa minha aluna, ela já sonhava com a massoterapia, talvez pode ser o seu caso, né? Você sonhou com isso, você é uma massoterapeuta hoje, mas talvez ainda não está realizado profissionalmente por N motivo. E essa minha amiga, ela sonhava, né, com a massoterapia, só que ela não tinha a oportunidade. Eu tive a oportunidade, não sonhava, né, mas tive a oportunidade. E aí ela mudou totalmente a vida dela. Hoje a gente tem contato, a gente conversou no dia 21 de dezembro, a gente está em dezembro, né? A gente conversou no dia 21 de dezembro, foi meu aniversário, e ela veio me parabenizar e agradecer muito pela oportunidade que eu dei para ela. Hoje ela é uma profissional também reconhecida. Ela é totalmente independente, né? Precisava de pedir dinheiro do marido para comprar shampoo, celular, relógio, tudo isso, coisas que mulher gosta, né, gente? E hoje ela é totalmente independente. Mas não parou por aí, não. De repente, começou a outras pessoas, né, a vir procurar também para que eu desse o curso. E aqui na minha cidade hoje, na cidade de Lusiânia, fica a 62 quilômetros de Brasília, né, a gente está no entorno de Brasília. Eu trouxe, né, aqui para a cidade, gente, essa capacitação em massoterapia e transformei inúmeras vidas. Cada história, sabe assim, eu fico maravilhada de como essa profissão tem para oferecer a gente, como mudou a minha vida. E eu tenho alunos que estavam em depressão, alunos que no período da pandemia tinham praticamente desistido de viver porque parou de estudar e aí veio e fez o curso, alunos que foram embora do Brasil, fizeram o meu curso online, estão voltando agora para trabalhar. E hoje eu tenho alunos pelo Brasil inteiro. Eu tenho aluno em Portugal, eu tenho aluno na Itália, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno na Inglaterra. E a intenção é expandir cada dia mais e mais. E agora, para completar, eu tô ampliando o meu estúdio. É um sonho, mais um sonho que está sendo realizado, né? De ter o meu estúdio do jeito que eu sonhei. E gente, é isso, é isso. Realmente, a massoterapia mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que estão à minha volta, da minha família principalmente. Eu consegui dar dignidade, né, para os meus filhos, né? Hoje eu consigo viajar, geralmente eu viajo 2 vezes por mês a trabalho. Isso é muito gratificante. Viajo também às vezes para fazer algum curso. Recentemente eu fiz um curso agora de marketing, um curso de 10 mil reais, né? Isso longe da minha realidade. E assim, é sobrenatural, é surreal. A massoterapia realmente ela transforma a nossa vida, transforma o ambiente que está à nossa volta. E eu sou muito feliz mesmo por tudo isso. E eu comecei a viver desde que eu conheci
E hoje sou professora, né? E esse professor, eu sou professora. Gente, é isso. Eu espero ter conseguido passar para vocês a minha história. Espero, de certa forma, ter motivado você a não desistir, a acreditar e continuar aí insistindo nos seus sonhos. E um abraço e até a próxima.